Olá, irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Hoje quero falar com vocês sobre os pecados contra a fé, né? A heresia, a apostasia e o cisma, que são pecados contra a fé diretamente. E o que é um herege? O que é um apóstata? E o que é um cismático? Como é que nós entendemos estes pecados contra a fé, essas pessoas que cometem esses pecados e como é que eles cometem, né? O Catecismo da Igreja Católica, no número 2089, vai nos falar o que é estes três pecados contra a fé. Primeiro, ele vai falar exatamente sobre o cisma, aqui no número 2089. Cadê a página? Vamos lá. Aqui. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, né? Vamos ver de novo? Chama-se a heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus que Deus nos dá, né? Que nós precisamos cultivar essa fé, nos alimentar desta fé para vivê-la bem, para conhecê-la bem e para dar testemunho dela na nossa vida, né? Porque de que adianta você ser um cristão, um católico, se você não sabe dar as razões da sua fé naquilo que você crê, naquilo que você vive, né? Por isso que São Pedro vai dizer na sua carta que devemos dar as razões daquilo que nós acreditamos, entendeu? E a heresia não é chamar qualquer um de herege, né? O que é heresia que diz? É aquele que recebeu o batismo e que insiste em permanecer no erro, né? Que insiste em permanecer no erro depois de ser revelado para ele aquilo que ensina a igreja, né? E aquilo que o Espírito Santo ensina por meio da igreja, e ele rejeita. O que é um herege? O herege é aquele que escolhe no que ele crê. A palavra heresia em grego diz exatamente isso, que significa escolher. Eu escolho no que crer. Um exemplo claro: eu creio em Jesus, mas que ele é simplesmente humano, que ele não é Deus. Assim diziam os arianos, que Jesus é somente humano, mas que Jesus não é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Isso se chama a heresia ariana, que nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma heresia. Ele escolheu em crer que Jesus é apenas um homem, não que Jesus é Deus e homem com o Pai e o Espírito Santo. Isso se chama heresia. Eu escolhi no que eu acreditei. E após a igreja, né, ensinar o que é a verdade, e você permanece no erro, né, você está pecando contra a sua fé. Você está na heresia porque você recebeu o batismo, e o batismo você deve confessar a sua fé. E se você que é católico, não deve duvidar da sua igreja, né? Mas pela obediência da fé, ensinar aquilo que ela ensina, pois a igreja é o instrumento da fé do Senhor aqui neste mundo. Aquilo que a igreja ensina deve se acreditar. Por mais dificuldade que você tenha, às vezes, de entender naquele momento o que a igreja diz, mas você aceita pela obediência da fé, porque a fé, ela exige também os mistérios, né? Como é que nós acreditamos que Deus é um, mas se revela em três pessoas? É um mistério da fé, é um mistério da Trindade, mas nós aceitamos pela obediência da fé.
Pois Deus nos revela muitas coisas, mas muitas coisas também se mantêm ocultas, né? E nós precisamos do quê? Do dom da fé que Deus nos dá e continuar acreditando naquilo que Deus, por meio da igreja, nos ensina e deixar a heresia de lado, né? Parar de escolher naquilo que eu acredito. Isso que o herege faz. Ah, eu acredito nos santos, mas eu não quero saber de imagens. Ah, eu acredito nos santos, mas eu não acredito que santo intercede por mim. Ou seja, você vai escolhendo naquilo que você crê. Você vai fazendo da sua fé um self-service, né? E a fé católica, como diz, é uma fé universal, ou seja, a igreja não é só católica no sentido que ela está no mundo inteiro, mas que a sua fé é católica, que deve ser vivida e acreditada no mundo inteiro. Aquilo que você reza no credo, crendo em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, você deve viver isso na sua vida. Deixar a heresia de lado, a escolha de lado e acolher toda a fé. Aí sim você é um católico. Porque o católico significa um todo. Um católico significa universal. Aquele que aceita tudo e não a metade, né? Na metade da laranja, a laranja inteira. E o que é apostasia? A apostasia é a negação total de todos os dogmas, de todas as verdades reveladas pelo Espírito Santo à igreja, né? A pessoa recusa tudo, não acredita mais em nada. Por exemplo, um ateu, né? Uma pessoa que se tornou ateu, foi batizada na igreja, mas agora ela se revoltou e ela nega todos os pontos na fé da igreja, todos os dogmas da igreja. Isso é um apóstata, né? Está pecando, né? Contra Deus e contra o Espírito Santo. Está rejeitando toda a fé. Isso se chama apostasia, né? E o mundo de hoje, as pessoas têm se apostatado da fé. Infelizmente, têm acreditado menos naquilo que Deus revelou à sua igreja. Isso se chama um apóstata, que excluiu todos os pontos da fé e não acredita mais em nada. Se chama apostasia. E o que é cisma? O cismático, aqui, o catecismo da igreja deixa bem claro: a recusa à sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeito. Ou seja, as pessoas rejeitam, né, o Papa, ser obediente ao Papa. Eu não falo de obediência cega, né? Mas que reconheça que ali é o pastor supremo da igreja, né? O pastor visível da igreja, e você deve se sujeitar a ele. Hoje tem uns modinhas aí na internet que costumam negar o Papa Francisco como Papa, né? O sede vacante, dizendo que o Bento XVI é o Papa, ou que após o Concílio Vaticano II não existe mais nenhum Papa, né? Esses modinhos aí a gente deve evitar, são cismáticos, né? E são até perniciosos para a nossa fé, pois eles estão negando um elemento muito importante, que é a sujeição ao sumo pontífice, é o Papa, que é nosso representante aqui na Terra, aquele que vem para nos ajudar a caminhar na fé, né? Aquele que nos indica o caminho, que é Jesus Cristo, aquele a quem Deus constituiu como pedra fundamental da igreja, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno não poderá vencê-la. E nós cremos que o nosso Papa agora é o Papa Francisco, e ele é realmente o Papa. E quem se recusa a isso é um cismático, assim como os ortodoxos são, pois recusam, né, a sujeição ao sumo pontífice, à sé de Pedro. E assim como também os protestantes também negam isso, né? Além de ser hereges, eles também são cismáticos, né? Pois eles escolhem no que crer e também eles rejeitam a sujeição ao sumo pontífice. Então, é isso aí que são os pecados contra a nossa fé: a apostasia, a heresia e o cisma. As pessoas precisam viver a totalidade da fé católica. Amém.